as mudanças geopolíticas que vieram depois da queda da União Soviética, elas redefiniram as relações dos Estados Unidos, tanto com seus antigos adversários, quanto os seus desafiantes em ascensão. Em 2009, quando Barack Obama assumiu a presidência, a Rússia e a China eram descritas como parceiros estratégicos. E essa continuou por um tempo sendo a visão dominante. Mas quando Donald Trump chegou na presidência em 2017, a realidade de uma China ambiciosa e em rápida ascensão e de uma Rússia ressentida e revanchista levou ao reconhecimento de que os Estados Unidos haviam entrado em uma nova era de competição entre grandes potências. Antes de morrer em 2023, o Kissinger ele lembrava repetidamente a colegas que ele acreditava que essas 8 décadas de paz entre grandes potências dificilmente chegariam a um século completo, ou seja, não teríamos 100 anos, aguentamos 80. Entre os fatores que a história mostra contribuírem para o fim violento de um grande ciclo geopolítico, 5 se destacam como potenciais gatilhos para encerrar a longa paz em curso. No topo da lista, número 1, gente, amnésia. Gerações sucessivas de adultos americanos, europeus, asiáticos, latino-americanos, incluindo todos os oficiais em serviços das Forças Armadas, não têm memória pessoal dos custos horríveis de uma guerra entre grandes potências. Poucas pessoas reconhecem que antes dessa era excepcional de paz, uma guerra a cada geração ou 2 era a norma. Muitos hoje acreditam que a guerra entre grandes potências é inconcebível, sem perceber que isso não reflete os limites do que é possível no mundo, mas sim os limites do que a mente dessas pessoas é capaz de imaginar. Bom, um outro fator é a existência de competidores em ascensão, e isso também ameaça demais a paz. A ascensão da China desafia a primazia americana, ecoando o tipo de rivalidade feroz entre uma potência estabelecida e uma em ascensão, sobre o qual o historiador grego Tucídides, e eu já comentei uma série de vezes aqui com vocês, alertou que leva a um conflito, o famoso conhecido ou conhecida armadilha de Tucídides. No século XXI, ou no início do século XXI, os Estados Unidos mal pensavam em competir com a China, que estava muito atrás economicamente, militarmente e tecnologicamente. Agora, a China alcançou, ou talvez ultrapassou os Estados Unidos em várias áreas, incluindo comércio, manufatura, tecnologias verdes, e ela avança rapidamente em outras, mesmo que na parte econômica esse avanço já não seja tão grande. Ao mesmo tempo, o Putin, que comanda um país enfraquecido, mas ainda à frente de um arsenal nuclear capaz de destruir os Estados Unidos, ele demonstrou disposição de usar a guerra para restaurar uma parcela da grandeza russa. Com o aumento das ameaças russas e o declínio do apoio do governo Trump à OTAN, a Europa luta para lidar com desafios de segurança gigantescos nas próximas décadas. Terceiro fator é o nivelamento econômico global, que aumenta ainda mais a possibilidade de guerra. A predominância econômica americana ela foi se erodindo à medida que os outros países se recuperavam da devastação das 2 guerras mundiais. Para vocês terem uma ideia, no final da Segunda Guerra, quando a maior parte das outras grandes economias tinha sido destruída, os Estados Unidos respondiam por metade do PIB mundial. Depois, quando a Guerra Fria terminou, essa fatia tinha caído para 1/4. Hoje, os Estados Unidos detêm apenas cerca de 1/7 do PIB mundial. Com essa mudança no equilíbrio de poder econômico entre os estados nacionais, está começando a emergir um mundo multipolar em que vários estados independentes podem agir nas suas esferas de influência sem pedir permissão ou temer punição. O quarto fator é que essa erosão da estabilidade ela se acelera quando a potência dominante se estende financeiramente mais do que pode. E quem argumenta isso é o gestor de fundos, o Ray Dalio, e que afirma que os Estados Unidos está fazendo exatamente isso. Para resumir essa ideia, tem uma equação muito simples que diz o seguinte, que um império colapsa quando ele gasta mais dinheiro servindo os juros da sua dívida pública do que com o que ele gasta em defesa. Essa ideia de superextensão, né, ou tá muito estendido, ela também se aplica para a questão militar. E quando uma potência estabelecida se estende mais do que ela pode militarmente, sobretudo em conflitos menos importantes,
a sua capacidade de dissuasão ou de se defender de potências emergentes vai enfraquecer. E o famoso estrategista antigo chinês, o Sun Tzu, ele escreveu, abre aspas, quando o exército se envolve em conflitos prolongados, os recursos do Estado se esgotam, fecha aspas. Essa frase poderia descrever o avanço lento e caro das missões americanas no Iraque e no Afeganistão e a incapacidade das Forças Armadas Americanas de se concentrarem em desafios mais urgentes. A concentração de recursos nesses conflitos prolongados desviou a atenção dos Estados Unidos de aprimorar suas capacidades de defesa contra adversários cada vez mais sofisticados e perigosos. Mais preocupante ainda é o quanto o aparato de segurança nacional americano caiu em um círculo vicioso, apoiado pelo Congresso e pela indústria de defesa, em que se exige cada vez mais verbas em vez de buscar formas mais estratégicas de enfrentar ameaças graves aos seus interesses vitais. Por fim, e talvez mais preocupante, o que seria o quinto fator, é a tendência de uma potência estabelecida de mergulhar em divisões políticas amargas internamente, paralisando então a sua capacidade de agir de forma coerente no cenário global. Isso é particularmente problemático quando os líderes oscilam entre posições opostas sobre si e como o país deve manter uma ordem global bem-sucedida. E é o que está acontecendo hoje. Um governo em Washington está desmontando quase todas as relações, instituições e processos internacionais existentes para impor a sua visão de como a ordem internacional deve mudar. Na verdade, gente, os ciclos geopolíticos de longa duração, eles não duram para sempre. E a questão mais importante que se coloca diante dos americanos e do sistema político interno dos Estados Unidos é se a nação deles vai conseguir reunir forças para reconhecer os perigos do momento, encontrar a lucidez necessária para navegar nesse ambiente e agir coletivamente para evitar, ou mais precisamente, adiar a próxima convulsão global. Infelizmente, como observou o filósofo alemão Hegel, aprendemos com a história que, com muita frequência, não aprendemos nada com a história. Quando estrategistas americanos elaboram a estratégia da Guerra Fria, que serviu de base para a longa paz, a sua visão ia muito além da sabedoria convencional de épocas anteriores. Sustentar essa exceção, que permitiu ao mundo experimentar um período sem precedentes, sem guerra entre grandes potências, exigirá hoje um surto semelhante de imaginação estratégica e de determinação nacional que nem daquela época. Bom, para resumir, pessoal, o ponto aqui é que as pessoas se esquecem do passado, não conhecem a história da humanidade e acham que num passe de mágica, simplesmente o ser humano, as nações, as civilizações, a história por si só, deixaram de ser o que é e passaram a se tornar uma outra coisa sem que os elementos que sustentam essa outra coisa bela, mágica e maravilhosa que é a paz estejam colocados. Simplesmente nada no mundo hoje caminha para a paz. E não é porque a gente não quer que tenha paz, mas porque os elementos não estão colocados. E a falta de entendimento disso é parte do problema. Porque precisa ter muita clareza do que precisa ser mexido e onde para se garantir uma extensão de paz. E mesmo assim, dificilmente a gente está pronto para viver a paz perpétua do Kant. O mais provável é que a gente viva a nossa natureza humana de confrontos, guerras e destruição, infelizmente. Quem sabe se a gente tivesse mais consciência desse segundo ponto, a gente poderia estender um pouco mais a paz.